Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao nosso webinário sobre Dubai, nosso novo destino, principalmente para os adolescentes que estão pensando em fazer aí parte do nosso Summer Camp. A gente conta com a, a Érica, que é responsável aí pelo English Path, que é uma escola em Dubai e que faz toda essa organização do nosso programa. Quero deixar nas mãos dela. Ela vai destrinchar um pouquinho do programa para vocês. E, logicamente, caso vocês tenham dúvidas, os nossos canais de comunicação ficam abertos para que vocês possam entrar em contato conosco. Érica, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela apresentação, já sei que é um sucesso, e, por favor, Uhum. fique à vontade. Oi, Ederson, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito contente de estar aqui hoje com vocês, compartilhando as informações da English Path e também de Dubai, né? Dubai é um destino que realmente a gente vem colocando aí nas paradas de sucesso para o É, público brasileiro e, em especial, né, para o público adolescente. É um destino que antes muitas pessoas conheciam como um destino de turismo, de luxo, né? E hoje a gente vem mostrar para a galera que não é só para destino de turismo de luxo, é um destino muito acessível para todos os perfis de público e é um destino muito bacana para adolescentes. Os adolescentes acabam curtindo muito a legal. cidade, curtindo muito o destino, as atrações e tudo que a gente consegue oferecer dentro do programa. Estou muito contente, a English Path é uma escola que está no mercado aí desde 2010, juntamente com a GBS, que é a nossa parte de Higher Education, e junto com todo o grupo, né, nós fazemos parte da Global Education Group, a gente consegue oferecer cursos de inglês para alunos adultos, os programas de verão e inverno para o público adolescente, que é o que a gente vai focar hoje, e a gente também tem uma parte de Higher Education, então só para as pessoas saberem um pouquinho aí da nossa história e da onde que vem a EP e para onde que os pais vão estar enviando os filhos, né? Que é Ainda uma das mais, maiores e preocupações. é motivo para mais webinários, né? Depois a gente vai falar de Hire, depois a gente... Mais à frente, É, mais à frente. Hoje a gente vai focar no programa do nosso acampamento de verão. Importante a gente falar, Ederson, eu vou passar aqui um pouquinho a minha apresentação, eu coloquei até, né, uma das cidades mais fascinantes e seguras do mundo. Quando a gente pensa em um destino para mandar adolescente, a gente sabe que uma das preocupações dos pais é justamente, né, para onde eu estou mandando meu filho, é seguro, não é aham, seguro, quem vai cuidar dele, porque nem sempre os pais acompanham, né? Então, eles precisam ter essa tranquilidade. Então, Dubai é hoje uma das cidades mais seguras para se viajar, para se conhecer, para se viver, né? É um dos destinos aos quais a gente anda com os nossos estudantes, seja de transporte público, seja dentro das nossas vans, sempre com muita tranquilidade. A gente, claro, tem os guias que acompanham os estudantes, que, né, estão com eles durante todas as atividades, todo momento durante o programa, mas é importante a gente ter esse respaldo do lugar em si, do destino em si, né? sim. Então, nesse quesito, os pais podem ficar muito despreocupados, porque Dubai realmente é tudo muito seguro, muito bem estruturado, e a gente tem muita tranquilidade em repassar essa informação. Então, falando um pouquinho do programa, né, Ederson, a gente tem esse planejamento para agora janeiro de 2023. Desculpa que eu Isso. coloquei 22 aqui, foi um errinho meu, mas é de Não, 23, 2023. isso. Exato, janeiro de 2023. A princípio, os programas eles podem ter 2, 3 ou até 4 semanas. Nesse programa, no grupinho com vocês, a gente está no planejamento para 3 semanas, né? São Isso. 3 semanas de programa. O que é muito legal desse programa, Ederson? O estudante ele vai ter a oportunidade de viajar para Dubai, conhecer a cultura, conhecer, né, o destino em si. E o curso de inglês que ele vai fazer com a gente, as turmas são multiculturais. Então, da mesma forma que eu tenho alunos indo aqui do Brasil, a gente tem estudantes indo do México, estudantes indo da Argentina, da Espanha, da Itália, da Legal. Tailândia. Então, a gente tem um mix de nacionalidades muito legal na escola. Então, os estudantes brasileiros vão ter contato com alunos de diferentes nacionalidades. Então, as turmas são bem mescladas. Um ponto muito importante, esse programa ele está disponível para alunos a partir dos 12 até os 17 anos, então é um público jovem, um público teen, a média maioria aí está na faixa dos 14, 15, mas não Aham. tem, né,
Desde que tenham de 12 até 17, a gente não tem essa limitação, pode ir nessa faixa etária. E os alunos, eles são nivelados no primeiro dia de aula. Então, a gente trabalha com turmas mistas no questão de nível de nacionalidade, né, um mix de nacionalidade, alunos nessa faixa etária dos 12 aos 17, mas o que define os grupos, as turmas, é o nível de inglês dos alunos, e eles vão fazer o teste de nivelamento. A primeira etapa eles fazem online, ainda aqui no Brasil, a gente manda o link para vocês compartilharem com os alunos antes deles viajarem, e chegando no destino, a gente só finaliza a parte de oral interview, só para a gente ver como que está a parte do speaking, para que a gente Legal. possa finalizar o nivelamento deles e colocar numa turma de acordo, Isso é tá? uma pergunta que os Uh, pais sempre fazem para mim, Erika, desculpa te cortar, uhum, mas é imagina. o nível de inglês, né? Muitos pais ficam preocupados. Ah, meu filho, tem básico de inglês, ele pode ir? E a gente sempre costuma dizer que pode ir, porque na verdade é Uhum, importante para ele também, né? Então quem tem o com básico, certeza. intermediário ou avançado, as aulas elas são focadas no nível do aluno. Então ele não, quem é Exatamente. básico não vai estar numa aula avançada, vamos dizer assim. Não, não, Ederson. É por isso que a gente faz esse nivelamento dos estudantes, já iniciando o nivelamento com antecedência, tá? Por Tá. quê? Porque a gente já consegue fazer um planejamento juntando todos os alunos que vão estar juntos naquele determinado período, quais turmas a gente vai conseguir alocar. Então, tem turmas Legal. de elementary, tem turmas de pre-intermediate, intermediate e advanced. Então, a gente Tá. vai colocando os alunos de acordo aos níveis que eles ficarem classificados, tá? Outra coisa muito legal, Ederson, e isso os pais vão ter um pouco mais de tranquilidade. A nossa escola, ela fica localizada no Dubai Knowledge Park. O que, que é esse local? O Dubai Knowledge Park é um complexo educacional ao qual ele é a localização de diversas universidades em Dubai. Então, a gente tem a DBS, que é a nossa universidade, então a nossa escola fica baseada dentro do mesmo campus da DBS. A gente tem do lado do nosso campus uma universidade da Austrália, tem a Universidade do Canadá, tem a Universidade da Inglaterra. Então, os alunos vão estar dentro de um contexto social e de convivência com alunos de níveis acadêmicos superiores. Então, eles vão encontrar pessoas que estão ali fazendo graduação e tal. Claro, a turma que a gente tem é de aluninhos jovenzinhos, adolescentes, né? Então, Sim. eles vão estudar entre eles. Mas é legal eles conhecerem ali, né? Quem está no campus fazendo uma faculdade, quem está no campus fazendo uma pós-graduação, até porque isso traz para o estudante essa vivência com alunos de níveis acadêmicos superiores e até cria uma expectativa do estudante que às vezes Sim. tem uma ideia de estudar fora, de fazer uma graduação fora. Então, a gente tem esse contexto educacional muito amplo para os alunos que estão fazendo o programa com a gente dentro do Knowledge Park. Então, isso é muito Legal. legal, Conseguem ver tá? que também é Uh, possível, né? como? Eles conseguem entender que também é possível, mais para frente, se eles Que quiserem fazer uma também é universidade. possível. Exatamente, ter uma ideia de como é, até saber como é a estrutura, né? Então, é muito Sim. legal para o aluno ter essa noção, essa base, criando agora, nesse momento de adolescência deles, que eles ainda, né, estão com a cabecinha um pouco confusa de que caminho seguir. Então, a gente Tá. dá um pouquinho de norte para eles durante esse programa. Outro ponto muito legal, até coloquei a fotinha aqui de um dos grupos que a gente teve agora em janeiro, a gente recepciona os estudantes no aeroporto, né? Então, os pais às vezes ficam preocupados, né, Ederson? Poxa, como que vai ser? Vou mandar meu filho e tal. Então, a gente tem, né, os grupos onde os guias saem daqui. Então, acredito que o Ederson seja o guia do grupo Com certeza da sim. Red. Exatamente. Então, sai daqui do Brasil com um guia que vai acompanhando eles durante todo o período, né? Ali o trajeto no avião e tal. E chegando no aeroporto, a gente tem lá os nossos motoristas que ficam com a plaquinha da EP, esperando pelos estudantes, esperando pelo grupo, para levá-los até a acomodação no primeiro dia. Outro ponto muito importante, Ederson, a gente oferece para os nossos estudantes o transporte diário durante toda a participação deles no programa. Então, a acomodação fica um pouco mais afastada da escola, mas esse transporte que os alunos vão fazer diariamente para ir para a escola, para voltar, para ir para os passeios, para ir para as atividades,
toda essa parte do transporte está incluso no programa, tá? Então, é Legal. muito legal quando eles chegam no primeiro dia, a galera que recepciona vai explicar para eles, olha, tal horário a gente precisa encontrar em tal lugar, é de tal lugar que sai o ônibus e tal, e a sua participação também vai ser muito importante, Ederson, porque você vai ser o elo de comunicação, né? O Sim, guia, a gente sempre fala que o guia não está indo de férias, o guia está indo trabalhar, porque ele vai ser o elo, né, da comunicação entre todo o grupo e os nossos líderes e representantes da escola. Então, a gente sempre faz também reuniões, assembleias com o líder para explicar a programação, para explicar os horários e tal, e para que esse líder consiga ajudar os nossos líderes locais de colocar essa galerinha, né, para seguir as regras, seguir os horários. Então, eles têm horário para dormir, eles têm horário para acordar, eles têm horário para tomar café, para almoçar, para sair para os passeios, tem os horários de aula. Então, é importante os pais saberem que tem regras, né? Eles não exatamente. vão ficar lá como acham que querem ficar. A gente coloca a regrinha, apesar de ser tudo, né? Eles vão ter o having fun com certeza, mas a gente tem que colocar regras para que o programa consiga acontecer da forma que a gente prevê, tá? Então é bem legal essa parte, por isso que a gente coloca aqui 24% de assistance, porque a gente está sempre com os estudantes. Então, no campus da escola tem os líderes e no campus acomodação também. Então, tem lá, o Ederson vai ficar acomodado no mesmo campus aonde os meninos do grupo serão alocados, e Sim, vai ter uma representante da nossa parte da escola que vai dormir também na acomodação na ala das meninas. Por legal. quê? A acomodação é sempre o mesmo local, eles vão ficar na The Myriad, que é uma das nossas residências, eu vou mostrar fotos aqui mais à frente, mas os quartos são sempre divididos por sexo. Então, meninos compartilham com meninos e meninas compartilham com as meninas em quartos twin com banheiro privativo. Então, eles têm um banheiro dentro do quarto e os dois estudantes do quarto compartilham aquele mesmo banheiro, tá? Perfeito. A acomodação oferece lavanderia, eles têm que colocar lá uma moedazinha para funcionar, né, as maquininhas, mas a gente fornece para o estudante. Tem limpeza diária nas áreas em comum da acomodação, cozinha, sala de estar e tal, e os quartos são limpos uma vez por semana, assim como as roupas de cama são trocadas, tá? A gente deixa os Legal. estudantes mais à vontade e vai fazendo a limpeza Então, semanalmente, não tá bom? precisa levar roupa de cama, então, Érica. Não, a gente indica levar toalha de banho por ser um item de higiene pessoal, tá? Mas Tá, roupas de cama a gente fornece e é trocado uma vez por semana. Então, roupa legal, de cama, travesseiro, cobertor, tudo isso a acomodação fornece, tá? legal. O Wi-Fi também funciona tanto no campus da escola quanto no campus da acomodação. Então, eles têm o Wi-Fi e tal. Quando os alunos chegam no aeroporto, Edson, em Dubai, é possível retirar um chip de celular que eles podem depois contratar os dados que eles quiserem, e aí dá para Legal. utilizar quando estiverem nos passeios. Então, a gente explica isso no pré-embarque, mas é uma possibilidade, porque eu sei que enquanto eles estão na escola, tem o Wi-Fi, enquanto estão na acomodação, tem o Wi-Fi, mas às vezes no passeio, quer se manter conectado, quer continuar falando com os pais e tal, então a gente sempre indica comprar algum plano de dados um pouquinho aí extenso para poder caber para o período de 3 ou 2 semanas que o estudante for ficar, tá? Então, basicamente, são essas as informações do programa em si. Um ponto muito importante, Ederson, vou passar mais à frente aqui para a gente continuar falando, mas só para usar ainda essa tela. Todas as atividades que são diárias, né, de passeios, excursões, atividades no campo à noite, depois do jantar e tal, a gente sempre mantém os alunos muito ativos, né, fazendo ali sempre muitas atividades no pós-aula, não é só o curso, né, o programa em si, ele envolve aí toda a parte cultural, de lazer e atividades também. Todas estão inclusas também, tá? Legal. Existe só um passeio, que é o passeio para o Ferrari World, né? Que os estudantes podem adicionar ou não, mas grande parte dos nossos passeios estão inclusos no programa, tá? Legal. Aí a gente tem a escola, né? Como eu falei no Olha, comecinho beleza. da apresentação,
é um campus, é realmente uma escola com uma infraestrutura grandiosa. Eu costumo dizer que a gente não tem carinha de escola de inglês, daquela casinha pequenininha, né, que normalmente a gente está acostumada, a nossa estrutura realmente é muito grande, segue aí, né, esse contexto da estrutura de construções ali, de Dubai. É muito bonito o campus, é muito seguro, Ederson. Todos os alunos ficam identificados, né, com o student card que eles recebem no primeiro dia. A gente entrega esse cartãozinho para o estudante para que eles estejam sempre identificados, seja durante o programa, fazendo o curso com a gente em sala de aula, seja nos passeios, saindo da acomodação, eles estão sempre identificados com o student card, onde tem o telefone deles, o nome deles, o telefone de emergência da escola, o Legal. endereço da escola, né? Então, qualquer problema, eles têm a identificação, tá? E esse campus aqui, os alunos entram pela parte principal, né, por aqui, e aí existem algumas, né, diversas salas de aula, a gente tem capacidade para recepcionar até 5.000 estudantes entre alunos adolescentes, adultos e os alunos da faculdade, então é um campus muito bonito, muito bacana e com uma infraestrutura muito legal. Essa parte de entrada da escola, aqui a gente tem, né, mostra para vocês uma ideia das salas de aula. A gente trabalha com no máximo 15 estudantes por sala de aula, tá? Normalmente a gente não passa disso. Normalmente as aulas são de manhã, eles começam as aulas às 9h15 da manhã e finalizam ao 12h30, né? Então tem horário para acordar de manhã às 7h, tomar café, sair do campus, ir para a escola, e normalmente os passeios e atividades são à tarde. As aulas, Ederson, são de segunda a sexta. Tem muita gente que às vezes confunde, porque em Dubai, os dias, né, os business days, que eles falam, normalmente é de domingo a quinta, né? Mas a escola mantém o padrão internacional, então as aulas são de segunda a sexta, tá? Então a gente tem as aulas convencionais nas salas convencionais, né? E algumas atividades extras, jogos, né? Chat club, conversation club e tal, normalmente a gente faz na biblioteca ou em outras áreas ali da escola, para que os alunos modifiquem um pouquinho ali o contexto, as áreas, e acabam saindo da sala de aula regular para ir para os outros espaços que a escola oferece, tá? Aqui você vê, é uma turma que a gente teve agora, né, esse ano, então a galerinha ainda estava usando máscara. Hoje não é mais necessário, né, a gente utilizar máscara. Tem aluno que prefere, acho que até por orientação dos pais e tal, mas em Dubai não tem essa exigência mais de utilizar máscara saindo ali. Então, janeiro, acredito que até janeiro já quase não vai se ver mais as pessoas utilizando Fica a critério do as aluno, né? Vamos máscaras. dizer assim, né? O aluno que Fica a quiser. critério do aluno, Ederson. Eu passei aqui sem querer, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Fica a critério do aluno. Tem alunos que preferem continuar utilizando, né? Tem alunos que não mais, então a gente deixa à vontade, tá? Não é mais uma regra ter que usar a máscara. Um ponto muito importante aqui do campus, Ederson. A gente tem dentro do campus, né, as áreas de compras, então os estudantes podem ir no supermercado, tá tudo incluso no programa, né? Então, café da manhã, almoço e jantar estão inclusos. Mas às vezes o estudante quer comer uma coisa diferente, às vezes ele quer um refrigerante diferente, um sorvete, algo do tipo, ou às vezes quer comprar algum utensílio de higiene, enfim. Tem supermercado dentro do campus, tem a farmácia dentro do campus, tem uma Starbucks dentro do campus e tem o refeitório também da escola e o refeitório da acomodação. Ou seja, eles Então, não precisam sair, eles não precisam andar nas ruas para fazer tudo isso, né? Tudo dentro do campus. não, Legal. tudo dentro do campus. Isso é muito legal, o estudante tem essa facilidade, né? Então, às vezes, poxa, eu quero ir comprar alguma coisa, ele avisa, tem um guia que pode acompanhar e o outro fica cuidando do restante do grupo e tal. Então, eles têm essa facilidade, né, de ter ali a curtas distâncias caminhando as opções dentro do campus, tá? Então, Legal. farmácia, lavanderia, o supermercado, tem dentro do campus. Na acomodação também tem, tá, Ederson? Então, a gente consegue suprir os estudantes tanto para o lado da acomodação, quanto enquanto estão na escola. Então, eles têm aí essa facilidade nos dois lados aí da estadia dele,
tá? Aqui a gente coloca eu coloquei uma foto dos estudantes numa alimentação regular, né? Aqui é um almoço, porque às vezes eles perguntam muito, né, Ederson, o que que tem Qual o de menu? comida, né? Isso. Qual é o menu? A gente fala que é o menu continental internacional, então tem arroz, tem legumes, tem proteína, tem massa, né? Mas eles vão ter que se adaptar um pouquinho ao tempero, ao sabor, né? De lá de fora. Então, a gente fala que a parte do intercâmbio também começa aí, né? Na questão Não vai ter da aquele, alimentação. não vai ter aquele arroz, feijão, bife com cebola da avó, Batata né? frita, É. não. Arroz, feijão, bife, eles não vão comer durante o intercâmbio. Mas são só 3 Mas semanas, né, Erika? Acho que dá para aguentar. dá para aguentar, e eu acho que isso também é o quesito intercâmbio, né? É você ter Sim, essa troca de cultura, de informações e experimentar o novo, né, Ederson? Porque o exatamente. regular, o normal, a gente faz quando está aqui no Brasil. Quando a Vai gente até vai para Dubai para destinos comer a mesma coisa? diferentes, Não, né? Vai Dubai para tem que testar, né? aproveitar. Mas, ó, só para deixar eles mais tranquilos, dentro do campus, além do Starbucks, também tem Domino's, tem Subway, tem KFC, então tem Burger King. Então, de repente, se eles querem comer uma coisa diferente, mais, né, uma coisa mais parecida Mais com o que eles igual, estão né? Mais acostumados aqui igual. no Brasil, tem também. Tá bom? Então, essa parte, né, dos facilities que a gente tem no campus. Uma coisa muito legal sobre a acomodação, né? Então, eu Achei coloquei, tem bárbara a muito mais acomodação. fotos, né? Dei muito mais fotos no nosso site, depois, se eles quiserem entrar para ver com mais calma, no englishpath.com. Mas Legal. aqui a gente mostra, eu consigo mostrar os principais espaços, né, oferecidos dentro da acomodação. Como eu falei, a acomodação é a The Myriad, é uma acomodação que recepciona estudantes aí de diversas nacionalidades, são diversos perfis de estudantes, os adultos também ficam hospedados aqui, mas durante os programas Teens, Ederson, a gente tem uma ala exclusiva para os adolescentes, né? Então, são só alunos com essa faixa etária entre 12 e 17 anos, que ficam hospedados em alguns blocos, né, dessa residência. Ela é gigante, Ederson, é um campus mesmo, muito grande, é como se fosse um mini bairro, uma mini vila, né? E lá a gente tem vários prédios, aos quais eles são designados para apartamentos para as acomodações, e aí tem quadra poliesportiva, tem salão de jogos, tem a piscina, tem esse mini cinema, então os estudantes têm um cinema privativo para eles utilizarem, então dentro da programação tem cinema, então o cinema é na acomodação. E aqui uma foto dos quartos, né? São quartos então duplos, como eu falei no comecinho da apresentação, são 2 estudantes compartilhando o mesmo quarto e tem um banheiro dentro do quarto. Esses quartos, normalmente eles oferecem um armário que dá para dividir por 2 pessoas, uma mesa, né, para eles poderem estudar, colocar computador e tal, e as mesinhas de cabeceira, cada uma para a cama reservada, tá? Certo. Então, é bem bacana a estrutura, tudo muito organizadinho, então os estudantes Novo, têm né? uma Tudo bem estrutura novo. muito legal, tudo novinho, é bem bacana a estrutura que a Demiriade oferece, tá? A gente tem tido um feedback sempre muito positivo da acomodação. E o cinema eles adoram, né? Porque não precisa ir muito longe para aproveitar. Aqui, Ederson, eu coloquei um timetable de 2 semaninhas, eu não coloquei o de 3 para não ficar muito extenso, mas eu coloquei uma ideia aqui de 2 semanas. Normalmente os passeios que estão incluídos, né? A gente não repete passeio, a gente deixa algumas evenings, né? Algumas noites livres para os estudantes descansarem, ligarem para os pais, ou escolher uma atividade que eles podem, em comum acordo com os líderes, fechar com a escola, mas a grande parte do dia e da noite dos estudantes são ocupados, né? Tem Legal. sempre o que se fazer, né? Então, eu coloquei aqui mais ou menos uma ideia para vocês verem os horários de aula, né? Começando às 9 da manhã e vai até. Eles têm atividades aí normalmente até às 21h30, né? Porque 10 horas é hora de ir dormir e descansar, tá? Normalmente os passeios. Eles acontecem até às 18, mais ou menos, para que eles tenham tempo hábil de voltar para a acomodação, Aham. descansar, jantar, e aí, se for ter alguma atividade, algum passeio,
a gente tem tempo hábil para fazer entre 19 e 21h30, tá? Então, a Legal. gente coloca aqui mais ou menos uma ideia dos passeios que a gente faz. Tem muito shopping, Ederson. Dubai é um destino que um passeio para o shopping vira uma excursão, né? Porque não são shoppings comuns como os nossos aqui no Brasil. Acredito que no Canadá também não tenham shoppings na grandiosidade e requinte que tem em Dubai. Então, a gente coloca, inclusive, até na primeira segunda-feira, o Dubai Mall, juntamente com o Burj Khalifa, né, que é um dos passeios que os estudantes mais gostam de fazer. A gente leva os estudantes para conhecer uma Old Village, né, para eles saberem como é a parte mais tradicional de Dubai, conhecer, comprar souvenir mais tradicional, né? Então, foge daqueles grandes prédios para conhecer a parte mais muçulmana, vamos dizer assim, né? E Uhum, aí, uhum. cada dia vai tendo os seus passeios. The Miracle Garden é muito legal, a Global Village, o deserto, né? Fazer o safari no deserto, que é um dos passeios que mais eles querem ir, andar de camelo, tirar foto, ver o show de dança do ventre. Então, tudo isso também é feito. Aí a gente coloca no final de semana, porque eles, Ah, né, têm mais tempo para aproveitar, para descansar também. E aí, na segunda semana, tem mais passeios, mais atividades. Uma coisa muito importante, Ederson, da gente falar. Dia de chegada, normalmente, é domingo, né? E dia sim. de partida, normalmente, é um domingo, tá? Então, eles podem aproveitar aí para, na hora que estiver procurando um aéreo, não sei se vocês vão dar suporte nesse quesito, Uhum. sempre importante pensar, né? Chegada no domingo, partida em um domingo. Então, 3 semanas, eles vão ter praticamente 2 finais de semana aí, né, para aproveitar, É, utilizando um sábado e 2 sábados aí de cada final de semana, né? E um vai ter um perfeito. sábado e domingo inteiro. É muito legal, porque aí tem muita coisa bacana e a gente vai alinhando, né, a questão do schedule, dos passeios e atividades. Então, até mesmo às vezes os pais olhou alguma coisa, eu vi, não tem um passeio X, a gente pode fazer uma adaptação para o grupo, a gente Legal. consegue ter uma flexibilidade nesse quesito, tá? E aqueles pais que ficam preocupados, meu filho tem só 12 anos e tal, notem nas fotos, né? Os estudantes são bem jovenzinhos, né? Claro, é uma mescla, aí tem alunos de 17, 16, mas tem alunos de 12. A gente teve um grupo, inclusive, da Rússia, que mandou alunos a partir dos 9 anos, né? Então, a Os gente, brasileiros não vão os fazer isso brasileiros, nunca, né, Erika? não, não, não. Eu sou mãe, o meu tem 15 e só foi quando vai comigo mesmo, né? Então, Manda ele comigo. Você vai ter um desconto. com você sim, né? Eu vou pensar, pô, indo com alguém que eu conheço, mas você vê como é, a gente trabalha com isso, mas a gente sabe quais são os anseios, né? É. Então, eu sei bem como que é. Mas notem que, como eu falei, todos identificados, sempre com líder, né? A cada grupinho ali de 10 a 12 estudantes, a gente tem um líder responsável que está com eles, sempre um líder adulto. Então, é muito importante essa parte da segurança e organização que a gente consegue ter durante o programa, tá? Uma E coisa que a aqui gente a gente. sempre, desculpa, Érica, uma coisa que a gente sempre Imagina. frisa, principalmente com os pais, é que quando eles enviam os filhos para fora, e aí não precisa nem ser Dubai, pode ser Canadá, Estados Unidos, qualquer summer camp que a gente chama, existe sempre um acompanhamento que é feito não só por nós, da Hatch Canada, mas também pelas instituições. Então, no caso de vocês, não vai ser só eu que estarei com eles, né? Vai ter todo ali um staff da escola, os professores também. Então, e hoje em dia, distância não existe mais, né? Existe fuso horário. Fuso horário ainda existe, mas a Os distância não horários, mais. Então, os E pais, de eles Dubai vão... são algumas horas à frente aí, 9 É, horas à frente. mas os pais, eles sempre vão ter ali o WhatsApp funcionando. E quando a gente vai para um camp desse, eu sempre costumo dizer, pais, aqui está meu WhatsApp, porque eu sei que dependendo do dia e do horário, os filhos não vão atender vocês, porque eles vão estar É. ocupados em outras coisas. O que normalmente a gente sugere, Ederson, e o que eu tenho visto muito né, são mais de 8 anos trabalhando em representação de escola e cuidando dos grupos em parceria com as agências, é muito importante fazer um grupo no WhatsApp daquele grupo Sim. específico. Então, vamos lá, grupo Heads of Canada, to Canada, e aí tem lá os pais dos estudantes que estão
no grupo contigo. Então, qualquer necessidade, né? Às vezes um pai está com uma dúvida, fica meio assim de perguntar, um outro pai vai lá, manda no grupo, aí já era dúvida de alguém que não teve tempo de perguntar. Então, vocês vão tendo um contato ali muito legal. E Exato. na escola a gente tem os grupos dos guias, né, que estão lá acompanhando os grupos que estão lá, a gente coloca os alunos também. Então, tem sempre uma comunicação muito boa e muito efetiva que a gente Perfeito. tem que manter para, né, seguir os horários, seguir o Exato. schedule bonitinho, tá? Exatamente. Uma coisa muito importante, né, o inglês é importante ainda, né, Ederson? Eu sei que tem muito estudante que às vezes vai, já estuda em escola bilíngue aqui, como você citou essa questão, tem estudante que às vezes é de nível básico, mas também a gente tem estudante que já tem um nível de inglês um pouco mais avançado, mas todos vão estudar, todos vão ter o suporte dos professores, sejam nas turmas mais básicas, sejam nas turmas mais avançadas, e quando eles finalizam, né, o curso, eles recebem um certificado, então notem que estão todos, né, com um certificado em mãos, com a carga horária que eles estudaram, com o nível que eles finalizaram o programa. Então, a gente faz uma cerimônia de graduação, eles tiram fotos com as becas e tal. Então, é um momento muito importante, muito legal da vida deles, né? E os professores, os coordenadores, os líderes, são todos ali, se envolvem com eles. Então, é muito legal. Tem uns que choram, tem uns que escrevem cartinhas, depoimentos para o staff, se abraçam, tiram fotos, fazem vídeo, fazem testemunho. Então, é muito legal essa experiência. Eu costumo dizer que os adolescentes que vão, quando voltam, nunca mais voltam os mesmos. Tem Exato. adolescente que já volta fazendo programação para high school, tem adolescente que já volta pensando no higher education né, em si, porque já está quase finalizando o ensino médio. Então, tem, assim, é muito legal essa porta de abertura que a gente consegue colocar para o estudante adolescente quando ele faz um programa de curta duração, né, Ederson? Porque a Sim. gente costuma dizer que é o preparatório para um programa aí de repente ficar um semestre, um ano É a estudando fora. é a Então, porta de realmente é muito entrada, né, eu legal. costumo dizer que o É, Summer Camp é a porta de entrada, embora seja uma aventura para eles, é uma aventura supervisionada, com o objetivo depois no futuro de fazer algo mais específico, né, um ensino médio, exato, uma faculdade, uma exato. universidade, então começa-se agora, né, eles têm que ter essa primeira visão para depois iniciar aí todo esse processo. Muito legal. Exatamente. E Dubai é um destino, Ederson, agora só para a gente finalizar aqui em questão do destino em si, as pessoas às vezes se pensam, poxa, mas meu filho tinha pensado no Canadá, ou meu filho tinha pensado nos Estados Unidos e tal, mas a gente tem sempre aquele quesito visto, né, Ederson? Então, às vezes, nem todo mundo tem o visto ainda, às Sim. vezes, né, quer mandar agora já em janeiro, não dá tempo de aplicar para o visto. O visto é, querendo ou não, uma taxa a mais que os pais vão ter que investir para o estudante, né? Então, pensando nisso, Dubai é um destino facilitador, né? Dubai não precisa de visto para estudantes brasileiros que vão por até 12 semanas, no caso, seria aqui um programa de 3 semanas. Não tem preocupação com visto, eles chegam no país e retiram o visto lá na hora mesmo, como quando a gente vai para a Europa. Então, é um destino realmente muito fácil para entrar. Eles não têm exigências nesse momento de o estudante ter que, né, vai ter que tem que ter tido as 3 vacinas ou algo do Aham. tipo, eles são tão bem flexíveis em relação a isso. Então, realmente é um destino muito fácil para viajar nesse momento. Janeiro não é calor absurdo, janeiro é uma época gostosa em Dubai, então dá para eles aproveitarem os parque aquático, piscina, os passeios, o próprio deserto, então não vão morrer de calor, nem vão passar frio. É uma época do ano, frio já não iam passar de qualquer forma, né? Mas uma época do ano realmente que é gostoso o clima e é realmente quando a gente prefere ter os estudantes adolescentes, é em janeiro, né? É mais fácil para eles viajarem. Ótimo. Então, acho que é isso, Ederson, basicamente da minha parte, né? Espero que surja aí muito interesse da galera, que quem tiver dúvida pode te contatar e você vai falando comigo, a gente vai se ajudando, mas realmente o programa é muito legal, tenho certeza que quem for vai gostar bastante. É, legal, Erika. A nossa ideia é realmente deixar isso aqui aberto para todos, né? A gente espera realmente formarmos um grupo bem legal para janeiro. Vocês também recebem individuais, então a gente não tendo grupo, a gente pode mandar individuais, que a gente sabe que vai ter Com todo esse certeza. receptivo de vocês por lá. Mas, lógico, a minha ideia, como eu faço com todos os grupos, é sempre estar presente.
Então, como é um destino novo para nós, né, a gente tem o foco no Canadá, mas a gente precisa também oferecer aquilo que os nossos clientes desejam, né? Então, a minha ideia é, sim, ir em janeiro, acompanhando o grupo, para também dar o suporte aí que os pais necessitam, conhecer também esse novo destino, tirar aí as nossas conclusões, vamos dizer assim, mas Conclusões, né? é, mas eu entendo que Dubai é algo fascinante. E eu digo isso porque nunca fui para Dubai, mas conheço pessoas que já foram para turismo e quando voltaram ficaram simplesmente fascinados, né? Tanto pelo que você falou, né? Fascinados, surpreendidos. Segurança, limpeza, luxo, né? Embora é um programa que não tem o foco no luxo, né? A gente não está levando um pessoal para fazer compra na Gucci, na Hermès, na Cartier, né? Ficar no resort, né? Ficar no resort aproveitando, mas a gente entende que é um programa mesclado, ou seja, são os três pilares que a gente sempre trabalha, né? Que é educação, compras, e turismo. Então, assim, são E as turismo. três vertentes aqui de um summer camp que a gente tenta oferecer para eles. Mas quero te Show agradecer de bola. por ter usado aí esse teu tempo. Eu sei que a gente está na correria de sempre, principalmente com os congressos aí aparecendo. Te agradeço por todo esse suporte que você tem dado para a gente. Creio que quando a gente for, você também vai estar nos ajudando ao máximo. E, logicamente, qualquer dúvida, Sempre. o pessoal entra em contato conosco. E eu não conseguindo responder, te coloco no circuito, com certeza, para que a gente possa Conte comigo. fazer o melhor. Tá bom? Tá joia, meu querido. Muito obrigada pela oportunidade e vamos nos falando aí. Um Tá? abração. Obrigado, Erika. Eu vou disponibilizar esse Tchau. nosso vídeo no Insta, nas nossas mídias sociais, e a gente vai conversando. Tá bom? Combinado. Um Obrigado, abraço. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau.